Isso é, se vocês já não estiverem com ele em mãos, né? Abram lá na página 262, tá bom? Página 262. 28, vamos para a frequência antes de mais nada. Arthur está presente. Camille, Paulo, vamos ver. Gente, vocês têm alguma notícia da Camille, colega de vocês? A última aula de geografia que ela assistiu foi dia 14. Complicado. Davi Ribeiro. Não sabe, não? A internet dela é ruim. Agora tudo faz sentido. Evelyn Paz está presente. Ingrid está presente também. Johanna, cadê Johanna? Não está presente, então nosso Fzinho. Tá? Alberto está presente, Patrício também, Gisele também, Guilherme Leite, Isabela Almeida também, Ítalo está presente, Joana Maria, João Lucas, Ítalo, você que é mais chegado do João Lucas, ele está com algum problema de internet também? Aliás, ainda está com aquele problema que você me disse? Por sinal, ele lhe avisou usando a internet? Ou você não sabe dizer? José Matheus está aqui. Júlia Evelyn. Opa, não coisa errada aqui. Pronto. Laura está presente. Flavinha também. Cadê Letícia Ribeiro? Não. Lisa, Ricardo. Lívia está presente. Maria Clara, também não. Letícia Freitas, Maria Lúcia, Natália, presente. Sara, Stephanie, Suiane, Tiago, Victor e Yasmin. A Stephanie, pessoal, ainda está doente também, é? Ou acho que eu só vi ela nas minhas aulas online 3 vezes. Então, as 3 vezes eu vi ela desde o começo da quarentena. Está com problema no ouvido. É complicado. Acontece. E outro aqui, deixa eu ver quem era que eu ia perguntar. A Yasmin Fernandes. Ela também, que eu lembro, eu só vi ela umas 4 vezes aqui. Se ela não falar com vocês, não? Porque assim, até que ela entrega umas atividades, sabe? Ela entrega umas atividades. Ela faz as provas também. Mas ela nunca está aqui na aula. Só vi ela umas 3 vezes. Foram 4, alguma coisa assim. Bom, sem mais delongas. A gente está falando do Oriente Médio, certo? Só para a gente dar aquela recapitulada razoável sobre o assunto, né? Oriente Médio, a gente falou de Oriente Médio, falou de um lugar pobre em relação ao índice de desenvolvimento humano, né? Educação precária, segurança precária, principalmente por conta, aliás, pelo fato de ser uma área, um território onde existem conflitos armados constantes, basicamente incessantes no Oriente Médio, naquela região da Síria, do Líbano, do Iraque, da Arábia como um todo. Sempre existiram conflitos armados ali. Porém, é uma região que é riquíssima, aliás, em petróleo.
Petróleo esse que é cobiçado pelos Estados Unidos, já foi cobiçado por aquele grupo, não só pelo grupo terrorista Estado Islâmico, como eu falei ontem, como também por outros grupos terroristas, né? Já que o dinheiro arrecadado com o petróleo serviria para financiar armas, carros de guerra, munição, insumos, né? Alimentação, medicamentos, equipamento de primeiros socorros e tudo mais. Aliás, kits de primeiros socorros, tudo financiado pelo página 262, tá, minha querida? Mas eu estou só recapitulando o assunto que a gente está vendo aqui, tá certo? Não apenas o Estado Islâmico tinha essa ganância pelo petróleo do Oriente Médio. Também outros grupos terroristas, como, por exemplo, a Al-Qaeda, o Hezbollah também. E tem outro aqui que está na ponta da língua, mas eu esqueci. Outra coisa, grupos étnicos. Os grupos étnicos de lá são bastante diversificados. Temos vários grupos, né? O que acarreta em alguns conflitos também, devido à sua etnia e à sua religião. É um dos maiores motivos de guerra por lá. Falamos da escassez de água, né? E lá tem pouquíssima, e essa água é extremamente disputada, já que a água é a fonte principal da vida. Sem água, sem vida. Falamos da hidrografia local, das disputas pelas águas do rio Tigre e do rio Eufrates. Também falamos da importância dos rios, da importância da hidrografia para o surgimento da civilização, né? Como, por exemplo, o povo egípcio. Sem o rio Nilo, não haveria a civilização egípcia. Então, esses rios, o Tigre e o Eufrates, que cortam o Oriente Médio, serviram para alimentar aquela sociedade, alimentar de uma maneira produtiva, que eu estou falando, na agricultura, na indústria e na utilização doméstica. Carência de terras agricultáveis. É daqui que a gente vai começar, tá bom? Do finalzinho da página 262. Lá no finalzinho, olha. Carência de terras agricultáveis. É como se já não bastasse, né? As águas serem escassas, terras agricultáveis e férteis também são escassas lá. No Oriente Médio, água e terras férteis são raras. E os climas regionais não facilitam a agropecuária, que é praticada no entorno dos oásis. Opa, espera que está travando. A gente vai retomar daqui, embora a gente tenha dado uma pequena lidazinha, porque eu não gosto de voltar exatamente do ponto que a gente parou. As águas lá são praticamente... A agricultura é praticada no entorno dos oásis, que são aqueles pequenos territórios onde tem água, e em alguns vales de regiões férteis. A pecuária é realizada de forma nômade, ou seja, os rebanhos não ficam parados no campo. Eles vão comer, né, vão buscar pasto em vários locais. E água também. Já a agricultura é praticada fora das áreas úmidas. Mas alguns países que aprimoraram suas técnicas de irrigação conseguem desenvolvê-la até mesmo em trechos desérticos, como o deserto Negev, em Israel. Agora, retomando o assunto do petróleo. A abundância de petróleo na página 263. Como a gente falou ontem, né? A gente viu o cartel das sete irmãs, que são as 7 empresas, as 7 maiores empresas petrolíferas do mundo que se localizam nessa região. Eu expliquei para vocês o esquema de cartel, como é que funciona. Lá tem essas 7 empresas.
Vamos aqui, né, para dar certo aqui para explicar para vocês, que são três empresas aqui. O petróleo deveria ser vendido, vou falar do litro, que é o que a gente está mais acostumado a comprar. O litro deveria ser vendido a 4,80. Eu acho que eu usei esse exemplo ontem. 4,80. Só que só tem essas três empresas aqui. Aí elas se juntam e todos eles vão vender o litro a 5,50, 5,60, né? É um preço abusivo em relação ao que deveria ser. De 4,80 para 5,50 no litro, tá caro, né? Tá muito caro. Mas, e aí? Eu vou comprar onde? Não tenho onde comprar. E não havia uma organização para fiscalizar esse preço. Então, o pessoal vendia a preços abusivos e não tinha nem para quem você reclamar. Isso acontece em algumas cidades, quando os donos de postos de combustível se organizam e fazem um cartel. E o cartel aqui, nesse sentido, vai ser o quê? Vamos vender o litro a um preço caro e o pessoal vai comprar, porque aqui na região só tem a gente que vende. E o pessoal fazia, até uma certa época, o pessoal fazia isso. Hoje não fazem tão descaradamente por conta dos órgãos de fiscalização e de defesa do consumidor. A gente pôde notar isso, por exemplo, no começo da pandemia do coronavírus, as pessoas vendendo, sei lá, 1 litro de álcool em gel a R$ 50, sendo que uma semana antes do início da quarentena, o mesmo litro de álcool em gel estava a de R$ 18. Aí tu imagina, de 18 para 50. É um preço abusivo. Mas aí os donos de farmácia se organizam e a gente vai vender a esse preço. Isso aconteceu em muitas cidades brasileiras. Aconteceu e não permaneceu por conta dos órgãos de fiscalização e de defesa do consumidor, né? Os preços abusivos foram denunciados, quem denunciou, denunciou, né? E os que foram localizados receberam punição. Mas nessas empresas aqui, o cartel funcionava dessa maneira. Até que a OPEP passou a controlar o preço do petróleo. A questão do petróleo no Oriente Médio. Você deve ter notado que o petróleo está diretamente relacionado ao Oriente Médio. A reserva petrolífera localiza-se na dobra tectônica que se inicia na Mesopotâmia e se prolonga até o Golfo Pérsico. E representa a maior fonte de renda para a maioria dos países daquela região. No entanto, o lucro advindo desse mineral não é distribuído igualmente. As nações mais ricas do Oriente Médio oferecem riqueza somente às multinacionais ou empresas estatais, enquanto a maior parte da população vive em péssimas condições. É quase a realidade do Brasil, né? Assim, por se revelar uma região de grande importância na geopolítica mundial, ao produzir, exportar e possuir as maiores reservas desse hidrocarboneto fóssil tão desejado, o Oriente Médio desperta a atenção mundial. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos são os países produtores desse mineral. Só um pequeno detalhe para a gente se atentar aqui sobre o conteúdo do texto, né? Para não ficar tão redundante, aqui eu vou dar uma pincelada na disciplina de produção textual. Olha só. A pessoa usou petróleo no começo desse parágrafo, lá na página 263. Você deve ter notado que o petróleo, né, olha só, petróleo. Aí aqui no comecinho da página 264, diz o seguinte: o lucro advindo desse mineral, outro termo para se referir ao petróleo, e mais aqui no meio do parágrafo, reservas desse hidrocarboneto fóssil tão desejado. Então, olha só, a preocupação do autor em não ficar redundante. Petróleo, mineral
e hidrocarboneto fóssil. Um exemplo aqui de uso de um bom repertório vocabular, que é isso que eu falei para vocês demais, na escrita do texto. Eu achei bem interessante. Sim, produção textual se mete em quase tudo nessa vida. Praticamente todos os países do Oriente Médio, desde o Golfo Pérsico até o Afeganistão, têm petróleo como base econômica. Estima-se que cerca de 70% das reservas petrolíferas do planeta estejam no Oriente Médio, e tem a Arábia Saudita como o maior produtor mundial. A primeira crise internacional do petróleo ocorreu em 73, quando a OPEP, hoje formada pela Arábia Saudita, Angola, Argélia, pelo Catar, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Gabão, pela Líbia, Nigéria e Venezuela, elevou o preço do barril de petróleo a fim de pressionar os governos norte-americano e europeu a forçarem Israel a retirar-se dos territórios ocupados na Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967. Tal crise trouxe consequências negativas para a economia mundial, principalmente para o Brasil. Infelizmente, a riqueza gerada pelo ouro negro não serve para melhorar a qualidade de vida da população, já que o lucro das imensas jazidas é, geralmente, proveniente do petróleo transportado, 40% ainda em estado bruto e o restante em refinarias próprias. Por meio do petróleo transportado, por meio de superpetroleiros abastecidos em portos ao mar Mediterrâneo ou no Golfo Pérsico, com destino aos países da Europa Ocidental, Estados Unidos, China e ao Japão, que são os maiores consumidores de petróleo e fazem o possível para manter alianças com países do Oriente Médio, a fim de assegurar suas fontes de abastecimento. Antes de ser uma relação de interesse, é uma relação... Aliás, perdoem. Antes de ser uma relação diplomática, é uma relação de interesse. No sentido de que eles não têm conflitos diplomáticos, comerciais, não têm embargos econômicos, para que sempre mantenham uma relação amistosa entre si por conta do abastecimento de petróleo. Agora vamos lá. Página 265, conflitos do Oriente Médio. A criação do Estado de Israel. A ideia da criação de uma pátria judaica já existe desde o final do século XIX. A derrota dos judeus pelos romanos, em 70 d.C., deu início a um período de 2.000 anos de dispersão ou diáspora pelo mundo. Eles foram perseguidos, assassinados, jogados em guetos, obrigados a vestir roupas que os distinguissem dos demais povos, além de serem impedidos de possuir propriedades na Europa cristã durante vários séculos, o que os levou a se tornarem comerciantes e financistas. No entanto, o povo judeu desenvolveu uma forte valorização de grupo, importante para manter a unidade das tradições, dos valores culturais preservados, ao passar do tempo pelas famílias e pelas comunidades judaicas. Está todo mundo acompanhando o que são guetos? Vamos lá. Basicamente, Sara, outro termo para periferia, tá? A gente pode chamar a periferia de gueto também, tá? Favela, a gente pode chamar de gueto. Uma espécie de favela. Basicamente, é outro nome para designar esses bairros
onde vivem membros que são de uma etnia ou de um grupo social minoritário, tá certo? Na favela, por exemplo. Favela é o local onde moram pessoas de um grupo social ou de uma etnia que é minoritária. Minoritária, professor? Favela desse tamanho. Peraí. Minoria não se refere a números apenas. As pessoas que pertencem à minoria são pessoas que são vulneráveis socialmente, certo? São atingidas pelos aparelhos de repressão do Estado. Basicamente, isso que é um gueto. É o local onde essas pessoas ficam. Continuando. Essa unidade fez surgir, com acentuada força, entre os judeus que viviam na Europa, o movimento sionista, cuja finalidade principal era criar um Estado judaico, de preferência na Israel bíblica, chamada Sion, os filhos de Sion. O jornalista Theodor Herzl afirmava que a Palestina é uma terra sem povo, ou seja, ele negava a existência dos palestinos enquanto nação, para justificar que o seu povo, o judeu, tinha direito de ficar com essa terra. Ele foi o criador do sionismo, uma ideologia atrelada a um projeto de expulsão dos habitantes da Palestina, que tinha a maioria de muçulmanos, cristãos e árabes. Segundo o historiador judaico-americano Norman Finkelstein, no caso Finkelstein, vogal longa, né? Acho que vocês já viram isso. Finkelstein. O consenso ideológico em que se desenvolveu a crença sionista era o de que a Palestina deveria conter uma maioria judaica. E este seria o real obstáculo para a reconciliação com os árabes. A pátria histórica dos judeus incorporava toda a Palestina, incluindo a Transjordânia, as montanhas de Golã e o sul do Líbano. A partir desse momento, organizações judaicas de todo o mundo passaram a enviar dinheiro para financiar a passagem de colonos, principalmente judeus, europeus e russos, em direção à Palestina. Por volta de 1904, já havia aproximadamente 100 judeus imigrados, trabalhando em várias colônias agrícolas formadas na Palestina. E esse número cresceu de forma vertiginosa até a criação do Estado de Israel em 48. O final da Primeira Guerra Mundial e a derrota dos alemães e seus aliados, entre eles os turcos, revelaram a verdadeira face do jogo em que haviam entrado os semitas, judeus e árabes, os quais sofreram as consequências mais danosas. Entre os anos de 1922 e 36, a população judaica saltou de 11% do total da população da Palestina para 28%. E, de 1918 até 1948, os judeus haviam comprado uma parte das terras da Palestina. Aliás, uma parte das terras palestinas. Aos poucos, os palestinos, principalmente os pobres, perdiam suas terras e o controle sobre a Palestina. É meio irônico, né? O pessoal não ter notado que eles só estavam comprando as terras e sendo amigáveis porque queriam essas terras para si. Mas tudo bem, tem gente inocente em todo canto.
Com o final da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se uma luta nacionalista contra a ocupação britânica e a colonização dos judeus. Os congressos árabes, aliás, rejeitavam a formação de um governo proporcional às religiões, bem como o princípio do lar nacional judaico. Reivindicavam o fim da imigração judaica e insistiam na formação de governos nacionalistas e árabes, aliás, entre os árabes. Os imigrantes judeus não sabiam, aliás, não tinham o menor interesse de se integrarem ao mundo local. Quase todos seguiam o pensamento sionista de Herzl. A Palestina era terra sem povo, sem um povo. Nossa, era uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso. Quase um trava-língua. A Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. No caso, os judeus falavam o Yiddish, judeus da Europa Oriental, o hebraico, língua tradicional do povo de Israel, e não davam mostras de querer relações com os árabes. Os muçulmanos, por sua vez, não aceitavam conviver ao lado de não muçulmanos dentro do próprio Islã. Vamos ler essa frase aqui só para ressaltar a intolerância religiosa. Os muçulmanos não aceitavam conviver ao lado de não muçulmanos dentro do seu país, dentro da sua religião. Entende? Como é intolerante a religião aqui, nessa parte do mundo. Como é triste, pessoal, você saber que uma pessoa foi morta só porque ela não adorava o Deus da outra pessoa, do assassino, no caso. Assim como é terrivelmente triste também você saber que uma pessoa foi morta por causa de futebol. Nossa, o fulano torcia Palmeiras e o outro São Paulo. Aí, o torcedor de São Paulo foi lá e matou o cara só por causa disso. Do mesmo jeito aqui, a questão da religião. Próxima página. A intolerância de ambas as partes resultou em vários conflitos na formação de grupos paramilitares, de ambos os lados e em diversas mortes. Em 47, a ONU resolveu solucionar o conflito entre 1.300.000 árabes e 800.000 judeus. A sua proposta era a criação de dois estados, um judeu e outro árabe. Os palestinos não aceitaram o acordo, o que os levou a uma guerra em 1948, a Guerra Árabe-Israelense. Como podemos explicar a vitória dos judeus contra os palestinos? Como uma minoria que estava fora do território conseguiu vencer a maioria que era dona do território há muitos séculos, o sucesso dos judeus se deveu à política de apoio à imigração realizada pelos britânicos. Enquanto os judeus se uniam em suas propostas para realizar os seus objetivos, os árabes estavam sofrendo os resultados de suas divisões internas entre as famílias, classes sociais e seitas religiosas. E os sionistas aumentavam o seu poderio militar dentro da Palestina. A chegada da Segunda Guerra Mundial provocou um rearranjo nos conflitos. Novamente, as potências mostravam seu interesse pela região. E tanto os árabes como palestinos utilizaram a situação para estabelecer acordos que beneficiassem seus interesses. Claro, porque ninguém é besta aqui, né? Após a Segunda Guerra Mundial, provocou
aqui mesmo, após a Guerra Mundial, o movimento sionista começou uma batalha contra a Inglaterra, atacando seus postos e tomando suas armas, ao mesmo tempo em que negociava com a Tchecoslováquia para adquirir mais armas. A razão desses ataques era a rejeição à proposta britânica de criação de dois estados, para os judeus e palestinos. Okay. Com o fracasso, vou marcar aqui, com o fracasso dos planos de partilha dos britânicos, o assunto foi levado à ONU. Em maio de 1947, foi instalada, a Comissão Especial das Nações Unidas para
Pessoal, gente, vocês estão me ouvindo? Obrigado. Uma falha técnica aqui. Bom, vamos retornar, que é para não perder o fio da meada. A gente estava falando que com o fracasso de partilhar o território em dois, né, para os judeus e palestinos, o caso foi levado para a ONU. Em maio de 47, foi instalada a Comissão Especial para a Palestina. Em 29 de dezembro desse ano, o plano de partilha foi colocado em votação. 33 votos a favor, entre eles os Estados Unidos e a União Soviética, 13 contra, 10 abstenções. Estava aprovada a criação de um Estado judeu, que incluiria a Galileia Oriental, e um Estado árabe, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A cidade de Jerusalém, só para a gente encerrar, tá? Esse parágrafo. A cidade de Jerusalém, de importância religiosa para os muçulmanos, cristãos e judeus, localizada na Cisjordânia, seria considerada área internacional. Pelo menos até a impressão desse livro, né? Já hoje existem disputas enormes sobre esse território. Bom, como também no livro de história, a gente está um pouquinho distante das nossas atividades. Eu vou colocar um leve questionário sobre esse assunto, que é para a gente não ler em vão, certo? Bom, pelo menos deu para voltar para avisar isso para vocês. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê segunda-feira. Neste caso, bom final de semana para todo mundo. Façam as atividades, tá? Não esqueçam disso. E a gente se vê semana que vem. Até a próxima. Tchau. Pessoal, boa tarde. Pessoal, coloca a frequência de vocês aí, por favor.
Pessoal, hoje a gente vai ver, dar continuidade ao conceito do produto cartesiano, que é os conceitos aqui desse capítulo, né, que a gente está estudando, no capítulo 4. Se você tiver com o livro aí, de matemática de vocês, ele traz primeiro o produto na página 68, traz o produto de par ordenado, já falei de par ordenado, mas antes de falar de par ordenado, eu falei de plano cartesiano, né? Vamos seguir bem a lógica do livro, porque par ordenado ele já passa para produto cartesiano. O produto cartesiano ele vai para a representação do produto cartesiano. Aí depois que ele fala disso aí, ele fala dos dois tipos de representações, aí vem para plano cartesiano. Eu fiz o processo inverso, tá certo? Eu primeiro apresentei o plano cartesiano, depois a gente foi para o par ordenado, aí depois a gente viu a localização dos quadrantes, né? Aí fizemos também o cálculo ontem, né? O cálculo da distância entre dois pontos. E hoje a gente vai ver produto cartesiano, certo? O produto cartesiano, gente, ele tem uma aplicação muito grande na, na análise combinatória, principalmente no conceito que a gente chama de princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, certo? Ele vai estar lá também, ele vai estar lá incluso esse conceito. Lá, quando vocês estiverem vendo, a gente já viu, mas foi a parte muito básica de análise combinatória. Já viu no oitavo ano, que eram aquelas questões, quantos algarismos distintos eu posso formar com aquelas questões que a gente fez assim, de quantas maneiras distintas eu posso sair utilizando 4 blusas de cores diferentes e 3 calças. Então, de quantas maneiras distintas eu posso investir, tá certo? Então, essas questões são questões envolvendo, do ponto de vista da análise combinatória, o produto cartesiano, tá certo? Então, vou anotar aqui para vocês que o apontamento, né, dizer a teoria aqui para a gente começar a mexer. Peraí, certo? Então, produto cartesiano. Vamos lá. Ele vai ser representado por esse símbolo aqui, ó. A, X, XB. Como é que a gente vai ler aqui? A cartesiano B. Conjunto A cartesiano B. Certo? Eu vou até anotar aqui que a gente vai ler. Então, eu vou colocar aqui a teoria do produto cartesiano. Certo? Vamos lá. Considere os conjuntos. Considere os conjuntos A e B. Bom, o conjunto formado conjunto formado conjunto formado pelos pares ordenado pelos pares ordenados
que tem o primeiro termo em A e o segundo termo em B, é denominado produto cartesiano. Produto cartesiano. Pronto. Certo? Aí. Deixa eu ver se cabe aqui, peraí. Não, eu vou resumir, não. Vou deixar. Produto cartesiano. Considere os conjuntos A e B, o conjunto formado pelos pares ordenados que tem o primeiro termo em A e o segundo termo em B é denominado produto cartesiano. De A por B. Então, vou deixar para fechar aqui no final. Pronto. Pronto, até aqui. Até aqui, porque não dá mais, tem mais espaço, aí eu vou precisar que você tire print para eu concluir aqui a ideia. Tá? O BS aqui era legal. Enquanto você se organiza aí, eu vou dar uma olhada aqui na frequência de vocês aqui. Pode ir já? Pode ir? Pronto. Então, ó, vamos aqui. Então, a gente vai representar até aqui, eu creio que vocês não entenderem ainda o que seria produto cartesiano, certo? Mas aí a gente vai fechar a ideia aqui, ó. A gente vai representar ele assim, ó. Indicamos o produto cartesiano A cartesiano B, a gente vai ler lê-se A cartesiano B. A cartesiano B. 2 pontos. A cartesiano B vai ser igual. Deixa eu colocar aqui os elementos do A. O A eram esses aqui, ó. 0, 1 e 2. E o B era 3 e 4. Então, o que vem a ser A vetorial B. Perdão, A vetorial, estou no outro nível aqui de matemática. A cartesiano B. Vai ser os seguintes elementos. Ó. Ele disse que você vai pegar um elemento do A com o correspondente elemento do B. Então, você vai fazer, ó, o primeiro elemento do A é o 0, com o primeiro elemento do B, que é o 3. Depois, você vai pegar o primeiro elemento do A, que é o 0, com o segundo elemento do B, que é o 4. Aqui você já fechou o ciclo. Agora você vai para o segundo elemento do A, que é 1 com 3, e depois 1 com 4.
Aí agora você faz o último agora, que é 2 com 3 e 2 com 4. Pronto. Isso aqui que a gente acabou de escrever é os termos do A cartesiano B, certo? É os termos do A cartesiano B, ok? Então, a gente vai representar aqui, de modo geral, o produto cartesiano pode ser representado da seguinte maneira. Dois pontos. A vetor B. Isso aqui é a generalização, certo? Estou insistindo em dizer A vetor B. A cartesiano B é igual a xy, são dois elementos, né? É um par ordenado, né? Xy, tal que x pertence ao A e o y pertence a B. Se você for olhar, ó, os elementos de x, os elementos de x, são os elementos de A, 0, 1 e 2, certo? E os elementos de y, são os elementos do B, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Se repete, né? A gente vai formando aqui pares ordenados. Por isso que a gente coloca essa generalização aqui, certo? Se você estiver estudando cálculo vetorial, alguns de vocês aí, que porventura entre no mundo dos cursos de exata, né? Engenharia, ciências da computação, que mais? A própria ciências exatas, que é física, matemática, química. Aí vocês vão ver esse símbolo lá nos vetores, né? Que é o cálculo vetorial. Aí esse símbolo lá a gente chama A vetor B. Aí quando é A ponto B é A escalar B. Duas coisas totalmente diferentes. O livro de vocês, ele traz, ele traz no lugar do X aqui o pontinho. Também é aceito, certo? Na verdade, todos os livros que eu tenho, eu acho assim, o mais utilizável é esse aqui, o mais utilizado. É o X mesmo. Mas o livro ele colocou pontinho, não tem problema não. Tá bom? Certo? Então, a gente aqui define o que é o produto cartesiano, certo? Aí a gente vai ver agora a representação do produto cartesiano. A gente pode representar essas coisas aí de duas maneiras, certo? Bom, deixa eu dar um tempo aí para vocês se organizarem. E aí eu venho já com esse conceito. Aí eu vou encerrar assim, entre aspas, né? Eu vou ficar só até aqui esse conteúdo, e a gente vai fazer agora uma bateria de exercícios, aplicando tudo que a gente aprendeu aí, viu, para a gente exercitar, né? Porque também só jogar conteúdo e não aplicar não é bem legal não, para nossa área aqui da matemática, não. Certo? Enquanto vocês dão uma olhadinha aí, se organizam aí, eu vou terminar aqui a nossa frequência, certo? Gente, vamos lá. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só perguntar, viu? Geralmente as dúvidas aparecem na aplicação dos exercícios, né?
Vamos lá. Pode ir já? Vou apagar. Pronto, vou apagar aqui, viu? Então, ó, vou colocar aqui outro conceito, certo? Produto cartesiano, que é a representação, certo? Deixa eu ver como é que o livro colocou aqui. O livro colocou assim, ó. Representação do produto cartesiano. Aí, representação, tracinho, é o gráfico, certo? É o gráfico. 2 pontos. Então, vamos lá. Para representar o produto cartesiano, utilizamos duas formas. Dois pontos. Quais são elas? O diagrama de flechas e o plano cartesiano. O que é novo para a gente? O diagrama de flecha. E esse diagrama de flecha, ele vai ser muito importante